Bora dar sequência para nossa série de vídeos de resumos da fase 4 da Marvel, né, de todas aquelas produções que estão só no Disney Plus, que não foram pro cinema, então as séries. Mas hoje aqui a gente vai falar de Viúva Negra, um filme que também foi lançado apenas em streaming. Então se você ainda não assistiu ou pensa que ele não vai importar muito porque é um filme basicamente de flashback ali que se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita, a gente vai falar aqui nesse vídeo apenas das coisas que vão importar para o futuro da Marvel nessa fase 5, que são alguns personagens apresentados nesse filme e que voltarão no futuro. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o resumo de hoje é de Viúva Negra. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem esse vídeo aqui. Sempre bom lembrar que a gente vai falar das coisas importantes para a fase 5 e para o futuro da Marvel. Então, se você quiser saber mais sobre o filme em si, a gente gravou um podcast na época lá do nosso quadro Nexus Room falando sobre Viúva Negra. Então, se vocês quiserem, ouçam lá, porque lá a gente fala do filme em si, né, focando só no filme. Bom, para ter um contexto geral aí, o filme se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita, mostrando a Natasha em fuga, né, porque em Guerra Civil ela passa a ser procurada pelo governo, mas voltando à sua terra natal e lá tendo que resolver alguns assuntos pendentes. E nesse contexto, ela encontra pessoas que eram parte da família dela, uma espécie de família, né? E aí a gente tem um flashback da infância da Natasha, da Viúva Negra, onde vemos que ela cresceu como se ela fosse parte de uma família, só que era uma família inteira composta por espiões russos. Todos ali faziam parte de grupos relacionados à espionagem. Ela e a Helena eram crianças ainda, né? Então elas seriam mandadas para a Sala Vermelha e cresceriam sim também treinadas como assassinas mortais e tudo mais. É lá que a Natasha ganha o seu treinamento, a Helena também, enquanto os pais já são agentes especiais russos. Então com isso a gente já passa para o primeiro personagem aqui desse vídeo, que é o Alexei, ou o Guardião Vermelho. Ele era a resposta da Rússia para o experimento do Capitão América dos Estados Unidos. Então, assim como Steve Rogers era um super soldado invejado, era uma arma em resposta a ataques de outras nações e tudo mais, né, uma conquista enorme dos Estados Unidos, a Rússia tentou replicar isso no Alexei. Só que não deu muito certo, ele acabou virando bode expiatório para uma missão ali que a Rússia fez que não deveria fazer, e foi preso como resposta a isso. Ele tem a super força também, só que as semelhanças dele com o Steve Rogers acabam por aí. Ele tem um humorzinho ali meio frustrado, né? Ele vive falando muito de como a vida dele poderia ter sido, ele fantasia muita coisa, de coisas que ele poderia ter passado com o Capitão América, mas ele nunca nem cruzou com o Steve Rogers em sua frente. Só que a força dele, a vitalidade de um super soldado ele tem. Ele é sim um super soldado, só que ele acabou engordando, acabou relaxando e tudo mais, e aqui nesse filme ele volta à ação. E no futuro da Marvel, na fase 5, ele voltará como um dos membros dos Thunderbolts. Os Thunderbolts são um grupo de mercenários e ele fará parte desse grupo como um dos super soldados do grupo. O grupo tem outros super soldados como o Bucky, por exemplo. Além do Guardião Vermelho, esse filme apresenta mais duas personagens que voltarão em Thunderbolts. A primeira que a gente vai falar aqui no vídeo, que é mais rapidinho pra falar, é a Treinadora. A Treinadora é a versão do UCM para o Treinador dos quadrinhos, que é um vilão capaz de replicar, espelhar golpes de luta de qualquer pessoa só na base da observação. Então ele vê você fazendo uma parada, ele já vai conseguir copiar isso instantaneamente. E aqui no UCM, a Treinadora, ela, além dela ter essa capacidade, ela estuda movimentos de heróis. Então, por exemplo, tem uma cena do filme que a gente vê ela analisando a batalha do aeroporto de Guerra Civil. Então ela consegue durante o filme replicar movimentos do Homem-Aranha, do Pantera Negra, do Soldado Invernal e da própria Viúva Negra. Isso dificulta muito para se lutar contra ela, né, porque ela tem isso tudo. Ela é uma Viúva Negra treinada, tipo, ela treinou também na Sala Vermelha ali, ainda tem essas capacidades de cópia instantânea. Ela começa o filme, ela passa o filme inteiro como uma vilã, só que no final ela acaba sendo libertada de toda essa situação e vai seguir a vida vivendo como mercenária e voltará também no filme dos Thunderbolts. E a última das personagens aqui apresentadas em Viúva Negra, que é importante a gente falar bastante aqui, é a pessoa que protagoniza o filme ao lado da Natasha, que é a Yelena Belova. Ela era a irmãzinha da Natasha, irmã mais nova, né? Elas foram criadas como irmãs, elas não são irmãs de sangue, mas elas faziam parte dessa família de espiões aí. E ela cresce muito próxima da Natasha até o momento em que a Natasha é recrutada pelo Clint e já vai pra SHIELD. Então, a partir dali, elas nunca mais
se viram. Ela cresceu se sentindo abandonada por seu pai, por sua mãe e pela sua irmã mais velha, que é a Natasha, né? Então ela carrega muito isso, só que ela ela idolatra a Viúva Negra, ela idolatra a Natasha, por mais que ela não goste de admitir isso, ela quer crescer como imagem e semelhança da sua irmãzinha, porque pra ela era muito mais nova que a Natasha ali, ela não tinha muito discernimento, e pra ela, aquela família de espiões era a família de verdade dela, ela ainda não tinha idade pra diferenciar essas coisas. Então ela sente muito isso, ela ainda vê a Natasha como irmã, e a Natasha acaba assim acolhendo ela como irmã mais nova, por toda essa relação que elas tiveram no passado e que elas têm ao se reencontrarem. A Yelena, ela demonstra ter as habilidades espelhadas da Natasha, então tipo, elas têm o mesmo nível de treinamento, isso é justamente pra Marvel já colocar, ó, ela vai se carregar o manto de Viúva Negra e ela tem capacidades, habilidades físicas idênticas à da Natasha. Tanto que elas têm uma breve luta ali, onde as duas fazem todas as coisas iguais e elas acabam apontando a arma uma pra outra ao mesmo tempo, porque o último golpe de cada uma é o mesmo também. As interações delas são muito interessantes, são muito legais, e a Yelena, ela vai voltar na fase 5 da Marvel como uma das líderes dos Thunderbolts. Thunderbolts são um grupo de mercenários, e por ela não ser a Natasha, ela não vai seguir esse lado de heroína ainda nesse começo. Ela talvez não carregue esse manto sendo chamada de Viúva Negra de fato, mas ela vai carregar o legado da Natasha, porque ela vai carregar a Natasha dentro dela, e ela tem as mesmas habilidades, ela é tão letal quanto a Natasha era, e é interpretada pela Florence Pugh. Se você tem a Florence Pugh, você dá destaque a ela. Então, ela deve voltar não só no filme dos Thunderbolts, mas também em outros projetos futuros, como ela já fez voltando na série do Gavião Arqueiro. Ela vai ser uma mercenária, vai fazer umas missões ali que os Vingadores não fariam, mas eu acredito que depois ela vai fazer uma transição para sim fazer parte dos Vingadores no futuro. Em relação ao Clint Barton, o filme da Viúva Negra tem uma cena pós-créditos. Eles mostram o blip, o estalo, só que de forma instantânea. Então mostra a Yelena sumindo e 5 segundos depois ela voltando. Só que se passaram 5 anos nesse meio. E aí quando ela volta, ela descobre que a irmã dela morreu. Mas ela sabia que o Clint e a Natasha eram muito próximos, e aí nisso ela recebe o contato da Condessa Val, né, a Valentina, que é quem estava formando ali os Thunderbolts. Eu já falei dela no resumo Falcão e Soldado Invernal da outra série, que tá linkadinho aqui em cima. Ela chega para a Yelena e fala: você não quer vingar a morte da sua irmã? O responsável é ele, o Clint Barton. Ela sabe que o Clint não mataria a Natasha, só que ela culpa o Clint por não ter protegido a Natasha. Então ela aceita essa missão, e essa missão ela é resolvida na série do Gavião Arqueiro. A gente vai fazer um resumo da série do Gavião Arqueiro também, vai ser o próximo depois desse aqui. E a gente vai falar mais disso lá. Só que ela é resolvida de uma forma muito boa, porque a Yelena, ela encontra o Clint e ela descobre que o Clint não protegeu a Natasha, porque a Natasha protegeu o Clint. Então o Clint só fala pra ela: mano, a única coisa que aconteceu é que a sua irmã era mais foda que eu, tá? Eu tentei me matar no lugar dela e ela tentou se matar no meu lugar. E quem ganhou foi ela, porque ela é mais experiente que eu, ela era melhor em combate, então ela conseguiu fazer o que ela queria e eu não consegui impedir porque eu não tinha tanta habilidade assim. Então a Yelena acaba entendendo, é muito dramático, é muito foda, e a gente vai falar mais disso neste outro vídeo, que é o resumo da série do Gavião Arqueiro, que vai sair na semana que vem. Então é um vídeo por semana dessa série. Hoje falamos de Viúva Negra, que vai ser muito importante para o filme dos Thunderbolts, porque ela apresenta 3 personagens que estarão naquele filme. É isso, pessoal, mandem para os seus amigos, assistam os outros vídeos resumos que a gente já fez das outras produções até agora, e se inscrevam no nosso canal para receber o aviso de outros vídeos. Todo dia tem conteúdo novo aqui no YouTube. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.